engrandecido é o nome do Deus vivo todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todos sempre. Você que está entrando aí, vocês sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. E onde quer que você esteja, que o nosso Deus te abençoe e te livre de todo mal. Te livre das balas perdidas, dos assaltos e toda investida maligna que venha ser preparado dentro do inferno. Toda investida não venha prosperar contra a tua família, não venha prosperar contra você, contra teus negócios, não venha ter êxito literalmente na tua vida. Eu só te peço, antecipadamente eu te convido que você deixe o teu gostei, que você compartilhe e se inscreva no canal e mostre esse recado que eu vou entregar. Esse recado é muito interessante, muito interessante. Você sabe que nós estamos vivendo hoje a ressurreição do Cristo, a ressurreição de Cristo. Nós estamos vivendo atualmente a nossa redenção, todo sofrimento, todos deboches, tudo que você imaginou que Jesus passou para nos tirar da maldição do pecado. Você pode ter certeza disso, que você vai visualizar. Eu vou colocar as fotos aí no canal, eu vou colocar e você vai ver o que foi que ele passou, o sofrimento dele, que o nosso Deus enviou ele para nos tirar, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E eu já te agradeço por esse gostei que você está enviando. Eu já te agradeço por tudo, fielmente por tudo. Você vai ver o que foi que Jesus passou, o que foi as humilhações, os deboches que ele passou por nós. E às vezes tem gente aí que nem considera, tem gente aí que não tem um pingo de temor ao Deus vivo todo-poderoso, principalmente aí na internet. Essas pessoas vão pagar caríssimo, caríssimo pelos deboches, porque hoje no mundo espiritual, antigamente você via os deboches que nem passa às vezes no cinema, passa às vezes, e as ilustrações que eu vou passar, que eu vou colocar aí no canal mas hoje espiritualmente, essas pessoas que estão brincando aí com o Evangelho de Cristo, é o mesmo deboche, não muda nada do que aconteceu com Cristo no passado, não muda nada, porque naquela época era fisicamente, hoje esses deboches são espiritualmente dessas pessoas aí levantadas pelo inimigo, debochando 24 horas com o nome do Deus vivo todo-poderoso, com o filho dele. Você não tem ideia o preço que essas pessoas vão pagar, o preço que vão pagar. Em João 3,16, o nosso Deus, ele fala, a morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do grande amor de Deus pela humanidade, o grande amor de Deus pela redenção e pela humanidade. Porém, da mesma forma que um homem entrou, que através de um homem entrou o pecado no mundo, isto foi Adão, e por meio de outro homem, que seria Jesus, o pecado do mundo foi resgatado por meio de um só homem, com o nome de Jesus, cancelou uma multidão de transgressão, uma multidão de transgressão, o sofrimento do Deus vivo todo-poderoso. Você pode ter certeza que o sofrimento dele foi
terrível, o sofrimento foi terrível, o sofrimento foi muita tortura, 500 a 600 homens gritando, debochando, os soldados romanos daquela época debochando naquele ambiente ali, um ambiente de sofrimento, um ambiente de dor, um ambiente de pura humilhação, com deboche, gargalhada, grito, barulhos, escarnecendo, gritos, barulho, escarnecendo o reis dos reis e senhor dos senhores, com muito açoite naquele ambiente que eles ainda gritavam, os soldados romanos, eles ainda gritavam, se és, e diziam, salve-se, rei dos judeus, salve-se, rei dos judeus, com muita gargalhada e com muita zombaria. Isso foi o sofrimento que Jesus passou para tirar você dos pecados, para te dar a vida eterna. Isso foi o sofrimento que Jesus passou, essa humilhação, muita gargalhada, muito deboche, muito açoite, muito sofrimento, 500 a 600 soldados romanos naquele ambiente, zombando, gritando, humilhando, defamando Jesus com muitos açoites, e preenchia aquele ambiente ali, e dizia para Jesus, eles gritavam falando para Jesus, se dizia, salve-se rei dos judeus, e Jesus vendo aquela zombaria, aquelas gargalhadas, você já imaginou 500 a 600 homens zombando, gritando, açoitando Jesus, zombando, com gargalhada, com gritos. Aqui fala que era muito sofrimento, muita tortura, muito deboche, muita gargalhada, muito grito, escarnecendo e açoitando Jesus, e gritando, dando gargalhadas, zombando com muita zombaria. Salve-se, rei dos judeus, E Jesus, olhando para aquela situação, olhando para aquele cenário, Jesus falou, e disse Jesus, Eli, Eli, em aramaico significa, Eli, sabachthama, em aramaico significa, Deus meu, isso ele falou em aramaico, mas aqui na nossa língua significa Deus meu, por que me abandonaste? Isso foi as últimas palavras que Jesus falou durante aquele cenário de dor, de humilhação, aquele cenário terrível que estava acontecendo ali com ele, porque o nosso Deus, ele fala, Eli sabachthana, que significa Deus meu, por que me abandonaste? E ele ainda falou, eu tenho bastante sede, está consumado. Isso foi o que Jesus falou, eu tenho sede, está consumado. E fala mais ainda aqui, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Perdoas porque eles não fazem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso foi o que cenário que os 500 a 600 soldados romanos fizeram com Jesus. Muito deboche, muita humilhação, muito açoite, muita tortura, humilhações que ele passou, terrível,
humilhações que ele passou, terrível. Esse cenário que aconteceu na época da crucificação de Jesus, que hoje se comemora, você pode ter certeza que o cenário de hoje não está sendo diferente. Esse cenário aí de 500 a 600 soldados dando gargalhada, humilhando, defamando Jesus, açoitando, humilhando, cuspindo na cara dele, esse cenário aí de humilhação, de dor, você pode ter certeza que o que Jesus passou naquela época, na cruz, sendo crucificado, ele está passando hoje. Como que ele está passando hoje, pastor? Ele está passando hoje. Hoje são essas coisas que ele está sendo aí debochado, muito deboche. Hoje ele está passando espiritualmente com o próprio povo dele, com o próprio povo dele, porque está aí na internet escarnecendo, são milhares de pessoas que estão escarnecendo do Evangelho, do Deus vivo, são milhares de pessoas que estão escarnecendo, que estão brincando, que estão zombando, que estão debochando 24 horas. Isso aí espiritualmente, Jesus ele está sofrendo. Isso espiritualmente, o Deus vivo todo-poderoso, ele está de um jeito que você não tem ideia, que essa turma aí, que o inimigo levantou para ficar com esses deboches 24 horas, brincando com a palavra de Deus, brincando com as coisas sagradas. Esses deboches aí são deboche, é sofrimento, é tortura, é deboche. Aqui está falando que eram 500 a 600 soldados romanos. Hoje são milhões de pessoas que estão aí querendo aparecer na internet e ter nome e estão debochando justamente. Isso aí é espiritualmente, não é fisicamente que eu estou falando, é espiritualmente. E o nosso Deus, ele está vendo tudo, esses deboches, esse sofrimento, essas gargalhadas, esses gritos, esses escarnecedores, muito açoite, e que acontecia naquele ambiente. Deboche, gargalhada, grito, barulho, isso aí tudo está acontecendo hoje e muita zombaria. As pessoas estão literalmente, espiritualmente zombando de Jesus, brincando, escarnecendo o dia inteiro, brincando com a palavra sagrada. E o nosso Deus, ele está vendo tudo, ele está observando tudo. Essas pessoas que estão aí brincando com as coisas de Deus, não tem nem ideia o que Deus já tem preparado para essas pessoas, não tem ideia e não passa pela cabeça, porque essa humilhação que mostra aqui nesse cenário que Jesus passou, foi fisicamente, hoje está acontecendo a mesma coisa espiritualmente com a igreja do Deus vivo, as igrejas do Deus vivo, entre aspas, né? Porque essas pessoas que ficam gozando, brincando, escarnecendo do evangelho aí, você pode ter certeza que nunca conheceram Jesus, nunca se converteram, não sabe nem para onde é que vai o nome do Deus vivo todo-poderoso. São verdadeiras façanhas que estão aí querendo se beneficiar do evangelho para ficarem ricos, para ficar milionário através do dinheiro das ovelhas que Deus manda. Você pode ter certeza que vão pagar um preço terrível, e não vai demorar muito. Esses açoites que estão aí espiritualmente são açoites, são gargalhadas, são muito deboche, porque às vezes a própria família sabe que as pessoas estão escarnecendo do nome do Deus vivo e as pessoas são coniventes, são famílias que conhecem, às vezes conhecem até o evangelho, mas pessoas são coniventes, a mesma brincadeira
24 horas com a Bíblia na mão, brincando com o Evangelho do Deus vivo Todo-Poderoso. Isso espiritualmente é a mesma coisa que está acontecendo, que aconteceu no passado, no sofrimento. São pessoas hipócritas que depois, quando sai dali, vai dobrar o joelho e brincar com as coisas sagradas, O sofrimento, muito sofrimento. Você já imaginou 500 a 600 soldados romanos gritando, debochando, dando gargalhada, gritos e barulho, escarnecendo, açoitando aquele ambiente, e ainda gritavam: tu és o Filho de Deus, salva-se, Rei dos Judeus, se salva, Rei dos Judeus, escarnecendo e brincando com muita zombaria. Hoje não está sendo diferente, não. Naquela época foi material, nós víamos as pessoas naquela época. Hoje está sendo espiritualmente com milhões de pessoas que estão brincando com o Evangelho, que estão escarnecendo, que estão zombando, que estão dando gargalhada 24 horas com a Bíblia Sagrada na mão, ocultamente, brincando, zombando, dando gargalhada, enganando o povo de Deus, que Deus manda para as pessoas conhecer o Evangelho. Essas pessoas, você não tem ideia o que vai acontecer com a vida dessas pessoas. Por quê? Porque é maldição que eu estou jogando? Não é maldição. Que toda plantação ela tem uma colheita, toda plantação ela tem uma colheita, e se prepara, meu amigo, minha amiga, você que está escarnecendo, você que está aí açoitando Jesus, você que está dando gargalhada, você que está zombando, tudo que aconteceu antigamente, quando Jesus estava sendo crucificado, está acontecendo hoje espiritualmente. E você que está nessa situação aí, que você que está nessa jogada, você pode ter certeza que a tua colheita ela vai chegar. Não vai demorar muito, porque o nosso Deus, ele fala: horrenda coisa é aquele que cair na minha mão. Jesus, ele passou um sofrimento tremendo por tua causa, e foi escarnecido, foi zombado, foi cuspido, foi açoitado, vários açoites, sim, quase 500, 600 soldados romanos naquele cenário, debochando dele, cuspindo na cara dele, jogando vinagre na cara dele, fazendo tudo que você não tem ideia, aquele cenário de horror, aquele cenário de tristeza. Você pode ter certeza que o nosso Deus, ele estava vendo tudo, e Jesus ainda perdoou todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo ali com ele. O nosso Deus é que ele fala, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Eu tenho sede e está consumado. Ainda falou mais: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Isso foi as últimas palavras que Jesus falou antes de morrer, entre aspas, né? Porque ali foi o final da história dele aqui na terra, e começou junto ao Pai. Ele foi direto para o reino sagrado, e até hoje, ele vive e ele reina. Esse é o recado que eu tenho que falar hoje. Hoje eu não tenho muito tempo, hoje eu estou dando esse recado porque Deus tocou no meu coração, e você, meu amigo, minha amiga, é um alerta para vocês que estão fazendo isso que fizeram com Jesus. Espiritualmente, porque fisicamente você não pode fazer, que você perde o nome, perde a fama. É espiritualmente o que vocês estão fazendo. E pode ter certeza, vocês que estão aí na liderança, tomando conta de várias ovelhas que Deus mandou,
Se vocês estão fazendo isso aqui, você pode ter certeza que a tua colheita vai chegar. É o recado que Deus mandou entregar. Deus abençoe a tua casa, os teus entes queridos, os teus filhos. Deus abençoe literalmente a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse recado que eu estou dando aqui, fica bem claro, são para as lideranças que estão brincando com a palavra de Deus. Não são para as ovelhas são inocentes. São para as lideranças que vão pagar um preço terrível, um preço terrível. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.